E aqui agora a gente entra no raio-x da Série B. Essa primeira tela que a gente traz é a tela com a classificação, tá? Que já tem o Santos garantido. E aí uma disputa que envolve. Na frieza da matemática tem até mais time envolvido, tá? Da frieza absoluta da matemática, América Mineiro e Vila Nova ainda tem uma última chance ali. Eles teriam como chegar a 61 pontos. E aí tem que torcer para Ceará e Sport perderem as duas. Goiás não fazer 6 pontos, mas é muito, muito improvável. Na verdade, até para o Operário também é muito improvável. Já para o Goiás, não acho que seja tão improvável assim. E a gente vai analisar. A gente tem uma outra tela mostrando o que cada time precisa, né, no caso ali do Mirassol até Eu o colocaria Sport. o Goiás também, apesar, eu entendo o seu lógico, mas eu ainda acho que o Goiás também tem uma situação muito, muito difícil. É, Minhoca, mas tem ali uma possibilidade de talvez, quem sabe, um confronto direto com o Novo Horizontino. Né? Se o Novo Horizontino perde nessa rodada, um confronto direto, e teria alguma margem aí. Claro que muito difícil, mas É. teria alguma Porque margem. bastaria um ponto aí, né, para Mirassol, Novo Horizontino e o Ceará com uma Isso, vitória, isso, e aí já acaba isso. para o Goiás. Exatamente. Mas ele tem essa margem aí, justamente apostando basicamente todas as suas fichas e possivelmente um grande investimento, um grande aporte financeiro nesse Novo Horizontino e Paysandu, tá? Uma coisa importante que eu trago aqui, Cássio, é a ordem dos fatores. Dessa vez é a primeira vez que a gente traz aqui. Na próxima tela a gente vai mostrar o que cada um dos times precisa para chegar ao acesso em todas as situações. Mas agora eu queria mostrar a ordem dos fatores, tá? Porque a 37ª rodada não vai ser simultânea. E já tivemos alguns anos que ela não foi toda simultânea, mas que a CBF blocou jogos com alto interesse. Ano passado foi um exemplo, tá? Agora a gente tem os jogos muito espalhados. Para você ter ideia, o Mirassol joga na sexta, o Ceará no final da segunda. Mas a ordem é: na sexta, Operário e Mirassol às 4 da tarde. É feriado sexta-feira, por isso esse jogo às 4 da tarde. No sábado, em 3 faixas completamente distintas, sem nenhuma interseção entre elas, a gente tem Novo Horizontino e Paysandu, depois Amazonas e Goiás, e às 9h30, Ponte e Sport. Pula para segunda-feira, a gente tem Ceará e América às 9h45. Cássio. Fred, ontem, no caso, segunda-feira, né? No Fórum Esportivo da Rádio Jornal, Rafael Campos, um dos diretores de futebol do esporte, um dos abnegados, dos diretores abnegados do esporte, ele deu uma declaração que eu achei muito ruim, assim, a minha opinião, estou falando direito, falando bem claro aqui, que foi justamente a forma como as pessoas enxergam. Aí ele fala, até tuitei sobre isso também, sobre o copo, de enxergar o copo meio cheio, meio vazio. E detalhe, isso já foi tempo aqui, lembro muito clássico aqui, na época de Guto, né, Minhoca? Da última vez que o Ceará esteve na Série A, ou seja, isso é 2000, não, isso é 22? Não, isso foi o primeiro ano do Vojvoda, né? 2021, né? De 2021, faz tempo. É. Isso. Aí, só para dizer que isso é algo, é uma expressão comum que a gente já usou aqui. Só que o copo meio cheio que ele falou foi o seguinte, ó, que estavam vendo que o Ceará estava se aproximando e tal. Aí ele respondeu a João Vitor Amorim que o Sport, isso ontem, ou seja, ontem significa que ontem antes do Santos jogar. O Santos jogou na segunda-feira à noite, e essa entrevista que é início da noite e tal, né? Que o copo meio cheio está ali, ó. O Sport está a 5 pontos do Santos. O Sport está a 5 pontos do líder. Então, em vez de dizer o copo está meio vazio, que a gordura está sendo queimada e que o lugar do G4 está ficando ameaçado, por outro lado, o Sport está a 5 pontos. 24 horas depois, 25 horas, algumas 2 horas a mais assim, para ter o jogo do Ceará, um dia depois, o Santos já está com
8 pontos. Já não é um clube que o Sport pode mais alcançar. Já está com acesso confirmado. E o Ceará goleia o Botafogo em São Paulo e ultrapassa o Sport. Eu estou dizendo isso por quê? Porque naquele momento, aquela frase dele, de vez em assim, você não pode achar que todo mundo é otário. Ou que a sua torcida ela é feita de pessoas assim, sem nenhuma capacidade de raciocínio. E detalhe, eu estou dizendo que ele está raciocinando, eu só estou dizendo que eu achei que ele não estava achando que as pessoas pudessem fazer isso. E ao dizer isso, ao falar isso, é que é como se ninguém pudesse olhar a tabela e falar. Não faz o menor sentido isso está sendo que isso está sendo dito. E por que eu falo isso na questão de futebol, em vez de se preocupar com isso? Porque, como diretor de futebol, ele não entra em campo, ele não chuta uma bola. A direção do esporte ela pode cobrar de outras formas, ela pode agir de outras formas, tentar interceder na confederação com uma configuração de tabela na reta final, como é desse caso. Por exemplo, para mim, o Mirassol, quem joga antes, está sendo sempre prejudicado. O Mirassol está jogando com o Operário. Se tivesse sido o contrário, se o Sport joga depois, o Operário e o Sport vence, o Operário já se desmobilizaria. Talvez se desmobilizasse para o jogo seria mais fácil para o Mirassol. Eu estou dizendo esse exemplo porque para dizer que não é só para o Sport, outros times também passam por isso, mas no caso do Sport, em vez de estar dando uma declaração como essa, já que ele está olhando a tabela e está enxergando isso, ele poderia ter olhado a tabela e falar, olha, se a gente jogar com a Ponte Preta antes de Ceará e América, se o Sport vencer, primeiro o Sport precisa vencer, mas se o Sport precisa do resultado do América. Só que se o Sport vencer o América, acaba o campeonato, basicamente. Basicamente, acaba o campeonato do América. Então, assim, esse jogo tem que ser, estou falando como se na direção do Sport. Em vez de ter uma preocupação de dar uma declaração como essa, deveria ter tido uma declaração de colocar, esses jogos têm que ser simultâneos. Na verdade, junto com o Mirassol. Por isso que eu comecei a falar do Mirassol, para dizer que era só do Sport. O Fred já tinha batido nessa tecla, que na verdade essas duas últimas rodadas, a regra bota a última, mas que as últimas já poderiam ter sido alinhadas. Então ficou uma situação muito curiosa. O Sport depende do América. Mas para o América estar estimulado em termos de objetivo do campeonato, o Sport precisa perder. Só que se o Sport perder, ele se ferra. Então, assim, o Sport precisa ganhar. Se o Sport vencer, o Sport elimina o América. Então, se o Sport vencer, que é o que ele precisa, ele precisará que o América jogue por estímulo de, sei lá, de mala branca, pela honra, por final de contrato, mas não por campeonato. O campeonato do América acaba. E aí eu digo, a direção do Sport que olhou que estava a 5 pontos do Santos, do líder, não olhou para uma situação dessa? Eu montei um quadro aqui, se tiver algum erro a gente vai corrigindo ao vivo, porque eu montei durante o programa, tá? Então, prestando atenção no programa, indo ali e aqui, que é o seguinte, o que cada time precisa para subir em cada cenário, a gente vai ter primeiro um quadro com Mirassol e Novo Horizontino, que são os times de 63 pontos, e depois Ceará e Sport, que são os times de 60 pontos. O Goiás vai ser diretamente citado, então, a partir daí, a gente vai entender bem a situação do Goiás, tá? A gente começa com esse quadro que traz, primeiro, na ótica do Mirassol, o que o Mirassol precisa para subir com as pontuações que estão especificadas ao lado, tá? Para o Mirassol subir com 63 pontos, ou seja, perdendo os 2 jogos. Para ele subir perdendo os 2 jogos, ele precisa que o Sport não vença um jogo, mas aí ainda teria uma questão de saldo de gol. Tá? Se o Sport vencer um jogo, o Sport ficaria com 63 e iria para uma disputa de saldo de gol com o Mirassol. O Ceará não venceu o jogo, e aí não tem saldo de gol, porque o Ceará tem o poder, né, da vitória a mais. Nesse caso aí, se o Ceará vence um jogo, o Ceará iria para 19 vitórias. O Novo Horizontino perdeu os 2 jogos, e aí envolveria saldo de gol também. E o Goiás não venceu os 2 jogos. Se o Goiás vencer os 2 jogos, envolveria saldo de gol. Para o Novo Horizontino subir com 63, precisa que 2 dessas 4 possibilidades aconteçam, tá? E para o Mirassol subir, o Novo Horizontino é basicamente a mesma coisa, trocando com o Mirassol, sendo que o Novo Horizontino tem um saldo menor. Então ele é mais frágil
quando precisar do saldo contra o Goiás, contra o Sport, contra o Mirassol, ele seria mais frágil, tá? Se o Mirassol somar 64 pontos, ou seja, perder um jogo e empatar o outro. Os jogos do Mirassol são Operário sexta-feira fora de casa e Chape na última rodada em casa, tá? Se ele somar 4 pontos, ele precisa que o Sport não some 4 pontos, porque se o Sport somar 4 pontos, vai para o saldo de gol, tá? E aí o Sport teria uma tendência de ficar na frente, porque para o Sport somar 4 pontos, o Sport necessariamente melhoraria seu saldo e o Mirassol, se somar 4 pontos, se somar só mais um ponto, necessariamente ele piora seu saldo, então aí ele perde para o Sport. Nesse mundo de resultados, Fred, que você observa aí, você começa a torcer por jogos que você não faz nem ideia, né? Por exemplo, Chapecoense e Coritiba na próxima rodada. É bom torcer para o Coritiba ganhar o jogo. Porque se o Coritiba tem alguma motivação, né? Não, se o Coritiba ganhar o jogo e o Sport precisa ganhar o jogo dele, né? A Chapecoense precisará de um ponto para escapar na última rodada. Assim, ela pode até escapar não pontuando, mas pontuando um ponto ela garantiria. Então ela teria... Porque a gente fala de mala e tal, não sei o quê. De vez em quando o objetivo esportivo se sobrepõe, se impõe. Então, assim, se a Chapecoense tiver independente de mandar 1 milhão de malas, não interessa, mas assim, ela tendo um objetivo esportivo dentro do clube, o clube vai estar mobilizado para o jogo. Então, tem alguns jogos que a gente vai ver aqui, vai se surpreender com esse jogo, um jogo que tem nada a ver, mas fica de olho nesse jogo, que esse jogo talvez importe na 38ª. Com 65 pontos, tá? Essa pontuação, ela inexiste para Sport e para Ceará, tá? Sport e Ceará não tem como fazer 65 pontos. Então, basicamente, o que vale para 65 em relação ao Sport e Ceará, vale para 66, tá? Que é, se o Mirassol faz 65 pontos, ele só perde a vaga se o Sport vencer os 2 jogos, se o Ceará vencer os 2 jogos e se o Novo Horizontino somar mais de 2 pontos. Se qualquer uma dessas coisas não acontecer, o Mirassol está garantido na Série A. E aí para 66, que é a conta mais, né, real aqui para o debate, tá? Que sinceramente eu não vejo, é muito difícil a gente ver o Mirassol fazendo menos de 66 pontos, né? Não ganhando pelo menos um dos 2 jogos. É a conta mais real. Porque se ele ganhar um e empatar outro, não tem mais conta, ele está com 67 ele subiu. Se ele chegar a 66, ele continua relativamente numa situação de alguma proteção, porque ele só perderia a vaga se o Sport vencesse as 2. E aí, como ele teria uma vitória no caminho, a gente teria que contabilizar o saldo, mas a tendência é que o Sport vencesse ele no saldo. Não, o que dá para dizer é o seguinte: no mínimo, ele precisaria ganhar por 4-0. De golear a Chapecoense por 4 gols de diferença. Exatamente. Tá, não tem como ele perder por 1 gol, o Sport ganhar por 1 gol, ou seja, o mínimo seria... O melhor dos cenários para ele seria... Para ele subir com 66 pontos, o Sport ganhando as 2, ele teria que golear um dos adversários por 4-0. O Ceará não vencer 2 jogos, para o Ceará não existe saldo de gol, porque o Ceará ganha no critério de empate. E o Novo Horizontino não vencer um jogo, né? Se o Novo Horizontino vencer um jogo, vai pro saldo de gol, mas aí a vantagem é pro Mirassol. É do Mirassol. Exatamente. Então, esse não vencer um jogo ali, coloque alguns asteriscos, tá? Asteriscos ali. Perfeito. Porque tem uma vantagem para ele aí. Em relação ao Novo Horizontino, é tudo, eu não vou repetir, porque senão seria basicamente a mesma coisa. Você invertendo um com o outro, só reforçando que o Novo Horizontino tem mínimas chances de ganhar para alguém no saldo. E aí, Cássio, eu faço a pergunta. Cássio, Cauê e Minhoca. Já que você resumiu o Novo Horizontino, é dizer o seguinte: é mais fácil
vendo o viés do Ceará não interessa saldo, certo? O saldo é só para o Sport. Então, mas de toda forma, falando primeiro de ponto, é mais fácil o Mirassol perder um jogo do que o Novo Horizontino, certo? E por causa do Ceará... Não, veja, mais fácil, eu acho, pelo menos, que é mais fácil o Mirassol perder um jogo do que o Novo Horizontino. E para o Ceará isso bastaria. E o Ceará já está dentro do G4, isso é caso o Ceará... enfim, nessa situação, mas na situação do Sport, que é o que estava falando aqui, o Ceará já está dentro do G4. Mas para quem está tirar esse time do G4, embora o Mirassol seja o mais fácil de perder o jogo, o Novo Horizontino é o mais seguro para você ganhar no saldo. Porque, como a diferença já é de 2, Fred, em vez de estar empatado 15-15, está 15-13, significa que na última rodada o Novo Horizontino teria, se ele perde do Paysandu, teria ganhado de 6 do Goiás. Ou se ganha do Paysandu por 1-0, 2-0, ele não poderia perder do Goiás, porque assim, não teria como passar o Sport. Ele não poderia ser, qualquer derrota dele, ele seria ultrapassado pelas 2 vitórias do Sport. Então, assim, a questão é que eu acho que na última rodada, mesmo sendo em Goiânia, enfim, o Sport precisa de alguns resultados, mas o único resultado que deve isso, a única chance mesmo, eu acho que é só esse Operário e Mirassol aí. Era essa a pergunta que eu ia fazer, então eu já vou passar para Cauê, já que você respondeu. Apesar do Novo Horizontino ser o time com menor força para os critérios de desempate, está numa situação muito difícil, porque para haver o empate, ele vai ter perdido um jogo. Né? E aí, para haver esse empate, o Sport teria que vencer 2 jogos. Cauê, você acha que realmente o Mirassol é o alvo por conta desse jogo de sexta-feira com o Operário? Ou você acha que há uma dúvida sobre quem é o alvo principal aí? Mirassol mesmo, Fred. É muito difícil você enxergar outro sem ser algo muito fora do comum. O América Mineiro pode tentar atrapalhar o Ceará? Não, estou falando só desses 2, tá, Cauê? Sim, só desses 2 certo. Novo Horizontino e Mirassol. A questão desse jogo, Novo Horizontino e Paysandu, Novo Horizonte, é muito contexto para o Novo Horizontino resolver a vida dele aí. Já teve a farrapada anterior. Não é um time que tenha, nesta competição, demonstrado muitas falhas dentro de casa. Não é, por exemplo, poucas falhas. O Sport que resolvia muitas a sua pontuação foi muito construída fora de casa. O Novo Horizontino tem até uma boa margem fora de casa, mas a força dele maior foi dentro de casa. Ele tem muita força. Perdeu só o jogo do Ceará e esse jogo agora. Então, eu assim... Perdeu pro Sport, né? Perdeu sim o Sport. Teve a farrapada com o Sport. Mas eu acho que no caso do Novo Horizontino, Cauê, o empate já ajudaria, porque aí na última rodada o empate fora de casa eu acho mais plausível, sabe? E ele não poderia empatar. Exato. O negócio é que esse jogo contra o Paysandu, ele ganhando resolve, pô. Resolve a vida dele. Então, assim, não tem a mala branca, meu irmão. Você... Até agora não gastou a mala. Fica rodando gastou a mala. Tá batendo... Gastou com o Avaí, né? Gastou com o empate. Sim, mas ajudou. Então, beleza. Mas foi de empate. Foi uma mala mais ou menos. É isso. Você aqui... É achar que realmente... Veja, o Paysandu não é essas coisas todas. Começa por aí. Tá resolvida a vida. Lógico que o dinheiro, os caras brilham os olhos. Mas... Mas também não é o pior dos times, viu, Cauê? Não, veja. Não é o Botafogo. Lógico, pegar o Botafogo, o Brusque. Tem de onde tirar. Veja, o Paysandu tem de onde tirar. Tem alguma reserva técnica mínima ali, mas tem. Tem de onde tirar. Pronto, era mais... Se você... É porque o jogo é na casa do Novo Horizontino. Mas, por exemplo, você botando, se fosse botar nas mesmas condições de local, Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu, o Paysandu era mais complicado de você jogar. Muito mais. Inclusive, resistiu melhor o Ceará no Castelão do que o Botafogo dentro de casa. Né? Sim. Minhoca, dentre esses 2 aí, você acha que é realmente o Mirassol? Eu sinto que a ordem dos fatores aí
pesa demais para essa resposta, né? Sim. Eu vejo que o Mirassol é a equipe que chegou melhor para essa reta final. O Novo Horizontino, o mau futebol do Novo Horizontino, que em boa parte da Série B conseguia ser transformado em vitórias, né? Camuflava, né? Camuflava daquele jeito dele. Né? Aqueles 19 jogos, até o Cauê chegou a mencionar que a gente discordou dele, né? Não, se ganhar aquele jogo lá, a gente vai ver o time brigar para título. Não era bem isso mesmo. Do Havaí, né? Mas aí exato. depois ele arrumou as vitórias bamba fora de casa, na Não, chuva, isso, na porque- lama. Mas é o jeito dele, é isso. É o jeito dele. né? E aí ele consegue ir bem nessa. Eu acho que a grande ameaça para os dois, Fred, está muito atrelado se Sport e Ceará forem 100%. Sim, Só claro. essa situação. Não, só essa. Porque um deles tropeçando, eu acho que 65 para eles se porque torna conveniente. E, claro, como você mencionou, a ordem acaba influenciando. Se o Mirassol Perfeito, acaba. Eu não acho que um dos dois vai fazer só perder 2 jogos, não, tá ligado? Isso. Então, assim, é um cenário ainda bem confortável. Caso aconteça de Sport e Ceará ganhar os 2 jogos, aí a gente vai na base da loucura, que é aquela projeção que você fez há 3 rodadas atrás, dos tais 66 pontos, que não poderia confirmar o acesso. Mas eu ainda acho que a tendência é eles chegarem a 65. Mas só precisa pontuar uma coisa, como o Fred já falou algumas vezes nessa live em relação à ordem. O jogo que abre a rodada vai ser no horário bem curioso, tá? É o jogo mais importante aí pelo Náutico. É 4 da tarde na sexta-feira, um jogo isolado na Operário e Mirassol. O jogo é lá em Ponta Grossa, com o Operário ainda sonhando para entrar no G4. Ficou mais difícil, inclusive, agora para o Operário com essa vitória do Ceará. Mas enfim, ele vai jogar primeiro. Ele vai chegar, se ele ganha, ele chega aos mesmos 60 pontos. Assim, ele estaria na mesma lógica. O Mirassol vai estar jogando bastante pressionado, porque a gente fala assim da lógica dos outros fazerem 6 pontos. Mas se o Mirassol, se ele perde, ele dá assim um cenário. Assim, é o que eu costumo falar, ele passa a bola. Ele passa a bola. Ele passa a ser um time que não depende dos próprios resultados. Então, assim, a ordem influencia, porque se fossem jogos simultâneos, o Mirassol está jogando dele lá, o Sport que se resolva lá, se leva um gol da ponta, sai a informação aqui da rádio, mas ele vai estar jogando ali sabendo, se eu não fizer minha parte, no dia seguinte, amanhã, a bola já está com outro time. Então, eu acho que a ordem faz bastante diferença para dizer se o Sport vai ganhar os 2 jogos, se o Ceará vai ganhar os 2 jogos. A questão é que o Mirassol ele já abre a rodada sabendo que esses jogos não aconteceram ainda. Então, ele não tem nem o princípio da dúvida. Ele só tem um princípio da dúvida. Eu acho que para o Mirassol, é isso que eu falei, a gente falou no começo, dos jogos serem simultâneos e do Mirassol logo o primeiro. Eu vou responder a pergunta, né, que eu fiz para os meninos. Eu acho o seguinte: para mim, o Mirassol é o alvo por um motivo. Eu confiaria mais no Sport vencer os 2 jogos se o Sport recuperasse, antes de entrar em campo, o direito de só depender dele. Porque eu acho que isso muda a postura do Sport. É exatamente o que eu acabei de falar, exatamente isso. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Entrar em campo contra a Ponte para continuar sendo perseguidor é muito ruim. É muito ruim. Tá? E, sobretudo, tende a esvaziar o jogo contra o Santos. Se o Sport terminar essa rodada em quinto, certo? Ainda que o Mirassol ou o Novo Horizontino tenham ido para 64, que seja, se o Sport terminar em quinto, não existe atmosfera de 26 mil torcedores na ilha gritando. Vai ter uns 15. Vai ter uns 15, mas não são 26 mil. Não é aquela atmosfera do chegou o dia, vai subir. Não é o jogo do acesso. No passado, com o Sampaio, que estava mais difícil, deu 12. Então, assim, eu só vejo mobilização 100% se o time for pelo menos o quarto. Então, pela ordem dos fatores, eu considero que o jogo que mais importava ao Sport era Botafogo e Ceará. Na hora que Botafogo e Ceará termina como terminou,
primeiro jogo que passa na lista dos mais prováveis para o Sport é justamente o Operário e Mirassol. Mas eu acho que o segundo é Goiás e Novo Horizontino. Independentemente da motivação esportiva do Goiás. Pô, então, veja, se você acha se você mesmo acha que esse jogo é o segundo, então já acho que não faz muito sentido a desmobilização na última rodada. Sim, mas é o que eu acho, Cássio. Mas veja só, Então, Fred. Mas eu acho que talvez muita gente ache também, é isso que eu quis sei, dizer. Cássio, mas veja só, eu acho, mas eu não iria a campo. Eu não vou a campo nessa condição. Tá? Eu não gosto de. Porque, primeiro, eu acho que são jogos de alto risco. E eu acho que. Eu não gosto de ir para campo com a possibilidade. Queda de 2018 foi exatamente assim. Exatamente, né? eu fui a campo. O Santos Exatamente. ganhar e tem que torcer eu não contra gosto de ir para campo nessa situação. Eu acho que não é. Até porque não está sendo decidido ali. Tá? Eu só gosto de ir para campo quando está sendo decidido ali. Se não está sendo decidido ali, eu prefiro ficar no lugar que eu possa ver os dois jogos, que eu possa estar mudando de canal. Tá? E eu acho que, assim como eu, outras pessoas podem ter essa mesma linha, né? Então, eu realmente acho que o jogo-chave, que o Mirassol é o alvo por conta da ordem dos fatores, mas eu acho que o Goiás, independentemente de estar vivo ou não, repito, ele tem condição técnica para vencer o Novo Horizontino. E que eu acho que o Goiás é um time que, pelo perfil de seus jogadores, aceita bem o incentivo financeiro da última rodada. E acho, além disso, que numa escolha fria para o Goiás, é melhor para ele se livrar de um Sport, que é um clube mais próximo. Eu acho que isso não chega no time nunca. Mas... vamos ganhar hoje, porque ano que vem é melhor na segunda divisão. Acho que isso. Mas isso é dito, Cássio. Se não chega, alguém chega lá para dizer. Certo? Ao menos é um time que está numa balada num momento boa. Muito, exatamente. Uma balada boa. Mancini quer não mostrar está trabalho. Desarrumado. Veja, não está desarrumado. Os jogadores que jogam no Goiás querem renovar contrato, certo? Jogar no Goiás é muito bom. Paga bem. Vitórias seguidas. Isso. O Goiás paga bem. Então jogar no Goiás é muito bom. Então existe uma motivação natural. Eu acho que esse jogo é um jogo muito difícil para o Novo Horizontino. Muito difícil, até mesmo de empatar. Só que a questão é aquilo que eu falei antes, eu repito aqui. Eu acho que o Sport não vence os dois jogos se não tiver posicionado para voltar a depender dele. Eu acho que o moral seria dilacerado. Nessa situação atual aqui, o Sport não vence os dois jogos, tá? Vamos passar então para Ceará e Sport. E aí eu não trago 65 pontos, obviamente, porque esses times não podem chegar a 65 pontos, né? Eu vou do Ceará de trás para frente. Agora que o Ceará só depende dele, o Ceará é o único time que com 66 está na Série A. Só existe um time, só restou um time que com 66 pontos está na Série A. Esse time é o Ceará. Tá? Para Mirassol e Novo Horizontino terem certeza de acesso hoje, eles precisam de uma vitória e um empate. Eles precisam de 67 pontos. O Ceará precisa de 66. Tá? Então, com 66, nada mais importa ao Ceará. Caso o Ceará empate um jogo, ele vai precisar que o Sport não some. Aliás, se o Sport somar 4 pontos, não importa para o Ceará, né? Então ele precisa que o Sport não vença 2 jogos, porque 64 o Sport perderia para ele. Isso. Né? Que o Mirassol não some 2 pontos. O Sport com 4 pontos não passa o Ceará. Então o Sport seria aqui não. Deixa eu só ajustar aqui, tá? Ah, não. É isso. Fred, se o Ceará somar 64 pontos, ele sobe. Era para ser tudo verde, na verdade. Não, sobe não. Peraí. Não, o Sport é. O Sport pode vencer 2, cara. Não vencer 2. Sim, é do jeito que tá. Não vencer 2 jogos, Não vencer 2 jogos, tá? Então é isso. Com 64 pontos, o Sport precisaria vencer 2 jogos ou
o Novo Horizontino não somar 2 pontos, ou o Mirassol não somar 2 pontos. Se esses times somarem 1 ponto, o Ceará ganha no confronto direto, tá? Caso o Ceará perca um jogo, vença o outro e vá a 63. Aí sim, o Sport não poderia somar 4 pontos. O Novo Horizontino e o Mirassol teriam que perder as duas e o Goiás não poderia vencer os 2 jogos, né? Ou não, na verdade com 63 o Goiás já não está mais ao acesso, exatamente. Então a gente deleta isso aqui porque o Goiás, com isso o Ceará iria a 19. Então o Ceará precisaria de uma dessas 3 opções aqui, tá? Já seria suficiente para o Ceará com uma única vitória. E caso ele empate os 2 jogos, aí o Sport não pode vencer um jogo e aí o Goiás entra de fato, tá? Vencer os 2. E o Goiás, se vencer o jogo, os 2 ultrapassaria o Ceará. E aí ele precisa dos 2, tá? Se ele só empatar as 2, ele precisa que as 2 coisas aconteçam. Para o Sport, Certo. vou fazer... Só o... Não, se ele empatar 2 jogos, for 62... Aí ele precisa que os 2 façam isso. Se um deles... Se o Sport vencer uma, ou o Goiás vencer as 2... Eu acho que me confundi nessa parte. Ele precisa que tanto que o Sport e o Goiás não façam isso. Veja só, exatamente. Senão ele, se um já ultrapassaria ele. Então, Cássio, se ele faz 62, ele fica em quarto. Certo? Se o Sport vence um, passa. Passa. Tá? Então já acaba com ele. Eu estava lendo pelo... Ok, certo. Eu preciso que os dois aconteçam. As 2 coisas aconteçam, tá? Isso. As 2 coisas não aconteçam. Ou seja, eu acho que todo mundo aqui acredita no acesso do Ceará pelo 66, né? Sim. Pelo 66? Então, que vai fazer 66. Pela condição que vai fazer 66. Todo mundo acha que o Ceará sobe com 66. Eu ainda tenho dúvida porque vai depender do contexto da rodada, né? Porque pode ser... Pegar um cenário aqui. Se o Sport não ganha da Ponte Preta, talvez o Ceará não precise ganhar do Guarani na última rodada. Entendeu? Sim. Entendeu? Mas... Se precisar de uma vitória na última rodada, eu acho que faz 66. Mas se não 66, precisar... né? Se o Sport perder da Ponte Preta e o... Não, aí ele sobe contra o América já. Aí sobe contra o América. Contra o América se ganhar o jogo. Arrisco Ceará e América. Pequeno, mas tem. Pequeno, né? Pequeno, mas o ambiente é muito favorável, né? Apesar do horário ser bem ruim, é 9h45 esse jogo. Não, o horário não importa, não. É 60 mil pessoas. Mas aí vai lotar o Castelão, vai ser... O torcedor do Ceará está 2 anos, mais de 2 anos vivendo uma situação como essa. E aí, claro, tem um contexto do rival, né, que está na Libertadores. Então, assim, esse vai ser o jogo onde a torcida, que já abraça bastante, aí é que vai abraçar mesmo. Então, eu acho difícil. Assim, o Ceará Mas o América tem capacidade técnica, né? Diferente dos últimos times que o Ceará enfrentou. Tem, mas fora de casa é uma mãe. É horrível. Exato. Que é o que, digamos, é a tônica dessa Série B, né? O Ceará teria que estar fazendo algo de errado nesse momento, assim, que dá a entender de que, opa, tá dando uma margem aqui, como o Novo Horizontino, por exemplo, né? O próprio Mirassol e tal. O Ceará não, o Ceará é a equipe que tá na crescente, né? Ele entra em campo sabendo de tudo, né? E ainda tem esse detalhe. Ele sabe até o que ele pode ter para a última rodada. Então, uma derrota do Sport, um empate do Sport, já diminui uma ansiedade do Ceará. Uma derrota do Sport, uma vitória sobre o América já decide. Eu sei, mas estou dizendo, um empate do Sport, por exemplo, já diminui a ansiedade do Ceará. Isso, ele joga para uma vitória sabendo que ele pode empatar com o Guarani. Mas o que é que eu quero dizer? Exatamente isso. Se der 42 do segundo tempo, 1-1, se o Sport tiver empatado, o Ceará não vai botar 11 jogadores dentro da área. Ele vai ter um cuidado mínimo com o jogo. Vai tentar a vitória. Não, vai tentar a vitória, mas não vai fazer isso que eu disse. Não, claro que vai tentar, mas dentro desse cenário que você está falando mesmo. Com responsabilidade, né? Não vai jogar todo mundo para dentro da área. No momento. Não, eu também acho que não, mas repito, se o Sport vence,
Se der 42 Aí de segundo tempo, aí ele tem que. Não, se o Sport vence e der 42 de segundo tempo, ele vai botar o goleiro na área. Bruno vai pro escanteio, certo? Vou pro ponto mais extremo do futebol. 1-1, o Sport empatou com a Ponte. Tá 1-1, 44 de segundo tempo, escanteio pro Ceará. Bruno não vai. Bruno não vai. Não vai colocar o ponto em risco. Mas eu acho que vai ter aquela coisa da ansiedade de vencer Ok, vai ter, mas o goleiro não vai. O goleiro não vai, é o simbolismo. Se o Sport vencer a Ponte Preta, eu acho que o goleiro O goleiro vai. O goleiro vai. O goleiro vai. Vai até. Vai todo mundo. Eu só quero mostrar isso, que assim, gera gera um mínimo de proteção. Então, jogar depois pro Ceará, mesmo às 9h45 da noite ou segunda-feira, traz, né, uma chance de você entrar em campo podendo jogar o jogo de acordo com a sua necessidade do primeiro ao último minuto. Eu acho que isso é muito importante e acho que tem um grau de dificuldade na partida, tá? Porque é um time qualificado. E aí, dependendo do que acontecer na rodada, não vai ser só a mala do Sport, pode ter mala do Goiás, por exemplo, se o Goiás vencer o Amazonas. E contrato para 2025, né? Um pouco do que a gente falou do Goiás. Dos caras quererem, quem não tem contrato, tentar garantir alguma coisa, já que o América Mineiro é um clube dentro do seu patamar organizado. O próprio Lisca, que ainda não se sabe seu futuro. E até a gente não sabe a cabeça de Lisca, por exemplo. Será que Lisca não pensaria em ter com o trunfo para jogar na cara que se o Sport subiu foi porque ele ajudou? As coisas que passam na cabeça de Lisca é muito difícil. Pois é difícil entender, de saber. É difícil de saber. Então, não dá para colocar o América morto, mas dá para colocar o América assim, numa situação 80-20, 90, é 85 a 90, Ceará. eu botaria 90-10. 90-10. Mas não, 85-15, veja só, 85, os 15 é a América mais empate, tá? É isso que eu tô dizendo. Sim. É 85, mas o Ceará ganhar. O Ceará não pode deixar para negociar. Tem que continuar no regime de urgência. Porque se começar a demorar a sair gol, se começar o América Mineiro, opa, tá dando para jogar. Porque quando você faz um gol, você mata. O Avaí abriu o placar, pô. né? O gol foi anulado por meio metro, né? O ânimo, pô. Tanto que você viu hoje o próprio Botafogo, quando toma o segundo gol ali, lógico que a qualidade técnica do Botafogo é muito inferior, mas é um baque muito grande. Porque pro Botafogo fazer, era como se fosse assim, pro Botafogo fazer um gol é como se você estivesse empurrando com as próprias mãos um caminhão. Aí quando ele consegue achar aquele gol, que ele vê o Ceará fazer o outro, aí você, meu amigo, vou empurrar outro caminhão. Eu vejo que a grande situação aí, independentemente, eu vou usar a mesma lógica do que foi aquele Sport Ceará. Ali o ambiente da ilha era todo de incentivo naquele dia. E eu acho que vai ser muito difícil. Se o Ceará estivesse enfrentando agora o Novo Horizontino ia ter muito, muito trabalho. Porque eu acho que é o contexto que o Ceará chega para esse jogo. Não, total. É de apoio total, sabe assim? É de. Minhoca, é das tragédias. Vê só. É das tragédias que o futebol pode e de vez em quando faz. Exato. É exatamente alguém cometeu uma falha, uma expulsão, um pênalti. Das tragédias que o futebol, vez por outra, faz. Isso. Né? E, inclusive, mas o contexto está muito positivo para o Ceará nesse momento. Muito. Então, só se alguém cometeu uma grande falha, assim, a ponto de atrapalhar. Assim como o Saulo foi determinante na vitória de hoje, alguém estragar o jogo a ponto de realmente fazer uma expulsão daquelas que exato, totalmente assim. fora de contexto. Meu irmão, veja só, depois de América e São Bernardo, São Bento, né? Foi São Bento. Depois de América e São Bento, naquele ano, tudo. Náutico, a gente lembra, mas Náutico Oeste também, viu? Náutico Oeste, exatamente. Mas América e assim. Por isso que eu faço a conta do Ceará ganhando 5 jogos. América e São Bento é pior, porque ali era o América por ele mesmo.
O Náutico ele precisava de um resultado que veio rapidamente, que era o resultado do Bahia, com o Atlético Eu acho com o até Atlético do Diniz, né? e veio Era rapidamente o a resultado e permanência. cabeçou o Náutico perdeu. Por isso que quando o Sport ganhou do Guarani, eu fui fazer as contas do Ceará e todo mundo se assustou. Quer dizer, na verdade todo mundo tirou onda, poucos se assustaram e a maioria tirou onda, dizendo que o Ceará não chegava. E é por isso que agora eu digo, eu não consigo colocar jogo ganho, porque é muito... Os jogos são... O Sport contra a Chape, quando eu vi, fez 28 finalizações contra 2 e o jogo foi 1-1. Né? Então, assim, quando as coisas não querem, não, é muito difícil acontecer, mas eu acho que seria na cota da tragédia. Todo o racional aí é muito pró-Ceará, tá? Vamos então para as contas do Sport, tá? O Sport com 66 pontos, que é o máximo que o Sport pode fazer, ele precisaria que uma dessas coisas não acontecesse para subir. A primeira delas, o Ceará não vencer 2 jogos, tá? A do o Novo Horizontino não venceu um jogo, mas se vencer só um, o Sport deve ganhar no saldo de gol. Né? Então, na verdade, aí seria o Novo Horizontino não fazer 4 pontos. Tá? Porque se o Novo Horizontino só ganhar um jogo, o Sport vai ficar na frente do saldo. A não ser que ele ganhe por 10-0 e perca por 1-0. Mas dentro da lógica de futebol... E o Mirassol, tá? É a mesma situação do Novo Horizontino, sendo que o saldo do Mirassol hoje parte de igual para igual com o Sport, mas como o Cássio já falou, para que o Sport perca um critério de desempate com o Mirassol no mínimo vai ter que golear um dos seus jogos por 4-0. Né? Porque senão, necessariamente... Só para tu não entender, se o saldo tá igual e o Sport ganhou 2 jogos por 1-0, ou seja, o Sport abriu 2, e o Mirassol perdeu um jogo por 1-0, abriu 3. Se o Mirassol ganhar de 3-0, ele tem menos gols, não adiantaria. Então ele tem que ganhar de 4 gols de diferença. Então é por isso que o cenário mínimo para o Mirassol, a não ser que ele ganhe de, sei lá, 23-20, alguma coisa assim. Uma bizarrice dessa. Aí passa, mas dentro do que a gente acompanha de futebol, tem que ser 4 gols de diferença, pelo menos. Se o Sport chegar a 64, tá? Precisaria que uma dessas coisas acontecesse. 66. Qual é a chance disso acontecer ainda? Eu acho que o mais difícil vai ser o Sport ganhar os 2 jogos. Eu acho equilibrado. Eu acho tudo difícil. Eu acho todas difíceis. Eu acho que existem 3... A coisa mais difícil de acontecer é o Ceará não ganhar, embora o Ceará seja até estranho, porque seja 2 jogos... Eu vou ranquear pro jogo. Tá? Eu vou ranquear pro jogo. Para mim, o mais difícil é o Ceará não ganhar os 2. Primeiro ponto. Eu também acho. Eu acho que o Ceará ganha os 2. Segundo, o que eu acho mais difícil. Um dos outros 2 times perder um jogo. Eu acho difícil perder o jogo. Perder é foda. Perder. Mas é equilibrado. Veja só, eu não consigo, Cássio, ranquear, não. O nível de dificuldade do Sport vencer as 2 é grande também. Tá grande. Eu só acho que o Ceará, de fato, eu acho muito difícil o Ceará não fazer 6 pontos. Muito difícil. Muito difícil. É o caminho mais fácil de todos esses que brigam ainda. Eu acho mais fácil o Ceará ganhar 2 do que Novo Horizontino e Mirassol somarem 4. Sim. Só para você ter ideia. Também. É mais fácil o Ceará ir para 66 do que eles irem para 67. Mas o meu ponto não era nem esse. Você dizendo assim, que os 6 pontos do Sport, comparando com isso aí. Não consigo estabelecer, Cássio. Não consigo. Mas tu entendeu, né? Assim, tipo, entendi, não o que consigo, é mais não difícil consigo. é o Sport fazer 6 pontos ou o Novo Horizontino perder um jogo. Não consigo estabelecer, porque os 6 pontos, eles precisam de questões anímicas aí. É isso que eu te falei. Uma coisa é fazer os 6, exatamente, é fazer os 6. Se, por exemplo, o que eu quero dizer, se o Novo Horizontino perder do Operário, eu acho que o Sport faz os 6. Se o Novo Horizontino perder sexta, eu acho que o Sport... Desculpa. Se o Mirassol perder do Operário sexta, eu acho que o Sport faz os 6. Mas eu acho que se o Sport estiver atrás, o Sport não faz os 6. Então por isso que é muito difícil responder.
Eu não consigo responder por isso, porque aí a ordem dos fatores pesa muito. Eu só acho que o Sport faz os 6 se o Sport tiver a certeza de que os 6 sobe. Senão, eu acho que Então, nessa lógica, se o resultado não vier na negatividade. sexta no sábado de tarde, então quer dizer que já, a campanha vai acabar já de noite contra a Ponte Preta. Não, ele pode ganhar da Ponte e continuar fora, e aí é o que eu falo. Seria 15 mil contra o Santos, seria um jogo estranho, tá? É diferente. O astral é completamente diferente. Cara. Eu sei que você disse que botou 12 mil ano passado, que botaria 15, mas é completamente diferente. Eu realmente acho que se o Sport recuperar a quarta posição, é um jogo contra o Santos. Se o Sport entrar em quinto, é outro jogo contra o Santos. Até o Santos mesmo já vai jogar. É diferente. É diferente. É um contexto muito diferente. Preocupação contra o placar. Acaba desconcentrando. É muito diferente. Muito diferente. Tá? Caso o Sport só faça 4 pontos. Tá? Aí o Ceará não pode somar 4. E os outros não podem somar 2. Tá? Mas precisa que só isso uma dessas possibilidades aconteça, mas é muito pouco provável. Essa possibilidade, para mim, só se torna provável se o Paysandu tirar ponto do Novo. Aí essa possibilidade de 64 volta a ser gigantesca para o Sport. Gigantesca. Veja só. O empatezinho do Paysandu, Cássio, para mim é o único desenho que a última rodada fica animada. Que mesmo o Sport em quinto eu teria uma esperança considerável. Porque eu queria ver o Novo precisando vencer em Goiânia. É um desenho, né? E talvez com o Goiás vivo. Não, porque o Sport já teria feito um ponto, né? Não, com o Goiás vivo. Goiás vivo. O Sport com um ponto, Goiás vivo. Goiás não, vivo. Estaria, não. Ah, não, porque o Novo teria feito um, né? Teria que 64. Significa que os outros já estaria. Exatamente, é. O Goiás estaria morto. A não ser que o Mirassol perdesse, né? Mas aí já é outro desenho. Para o Sport subir com 63 é uma coisa mais proforme. O Ceará não pode ganhar um jogo, os outros teriam que perder os 2 jogos. E o Goiás não venceu os 2 jogos, e ainda se vencer iria para o saldo de gols. Tá? Mas o Goiás partindo na frente do saldo. Tá? Então o Goiás possivelmente venceria o Sport. Do saldo de gols, o Sport precisaria de 2 de 4. E na loucura de subir com 62 pontos, o Ceará poderia somar no máximo 1, tá? E o Goiás não poderia vencer os 2 jogos. Tá? E nesse caso as 2 coisas teriam que acontecer. Resumo da ópera. Tá difícil. Ceará muito, muito, muito perto da Série A. Tá? Porque ele tem 2 frentes muito, muito factíveis. Ganhar as 2 e o Sport não conseguir somar mais do que 4 pontos. Um ponto sobre esse 62. Esse 62 é o Ceará não somar 2 pontos, certo? Sim. Se isso acontecer e o Sport subir com 62, significa que o Ceará não ganhou do América Mineiro. Sim. Então o Sport já pipocou contra a Ponte, porque o Sport tá subindo. Então, assim, o Sport já desperdeu. Ou seja, o resultado veio e o Sport já não fez a parte dele, né? Aí vai pro contra o Santos e não faz de novo. Não faz de novo. E fica no radinho. E fica no radinho esperando as agora. Notícias de Campinas. É o caso do Goiás, né? Que para tudo dar certo pro Goiás, ele tinha que torcer por um tropeço do Sport, aconteceu. Ele tinha que ganhar, ele ganhou, mas tinha que ter o tropeço do Ceará. E isso tinha que se repetir de novo mais uma rodada. Isso. Né? Só que agora ele precisa de ainda 2 tropeços do Ceará. Mas tá muito difícil. É muito difícil. Ele não precisa exatamente dos 2 tropeços do Ceará, não. Se o Paysandu ganhar do Novo, né? Porque se o Paysandu ganhar do Novo, ele vai para o confronto direto. Que o Novo Horizontino zera nessa próxima. Né? Ele vai para o confronto direto, tá? Então é isso, né? Perdeu os 2, né? Isso. É isso, tá? Ceará com 2 caminhos muito factíveis para a Série A. O primeiro deles, manter os 100% e chegar aos 66, que garante o Ceará.
E o segundo, o Sport não venceu os 2 jogos. Que aí com 64 o Ceará já subiria. E é uma conta muito tranquila. Para o Sport, o resumo da ópera é: ganhando os 2 jogos, ele vai precisar de um resultado em 6 partidas. Tá? Sendo esse resultado um empate para o Ceará, mas necessariamente uma derrota, ou 2 empates para Novo Horizontino e Mirassol. Tá? Essa é a conta de sobrevivência do Sport, e abaixo de 66 está aí na tela, a gente já passou, mas eu já considero Fred, que aí são 6 jogos. as chances são mínimas. São 6 jogos, né? E o Sport ele precisa de um resultado do Novo Horizontino em cada partida, no caso é derrota, ou seja, uma derrota 2, mais uma derrota do Mirassol e outra 4, e no caso do Ceará, como pode ser um empate, ou seja, 2, 6, 2, 2, ou seja, são dos 18 resultados possíveis nesses 6 jogos, o Sport só tem 8 resultados a favor dele, menos da metade. E isso 8 de 18. Tem outra conta, Cássio. Ele teria os 2 empates, mas aí a matemática fica muito, muito louca de fazer isso. Não, mas eu contei, pô, justamente que eu somei empate e derrota do Ceará, pô. Não, ele teria os 2 empates de Mirassol e Novo Horizontino. Como assim 2 empates? Se os 2 empatarem, ele só chega a 65. Ah, mas aí é pro saldo. Tá falando, né, Não, não é pro saldo, forma... não. É pra matemática sem o saldo. Certo. É porque além da derrota, Cássio, o Sport ultrapassa eles. Se eles ganharem uma e perderem outra, ou se eles empatarem as 2. É isso que eu tô dizendo. Só que aí é mais difícil fazer essa conta que você tá fazendo. É porque a conta que eu fiz pode ser uma grande coincidência, mas ela é só a quantidade de resultados que o Sport precisa. Que seriam 8 de 18. E atualizando. Como? Não pode ser 18, não. Como assim 18? Não são 6 jogos? São 6 jogos. 6 jogos que o Sport seca. 6 jogos. Cada jogo tem 3 resultados. Tem 3 combinações. Então. 2 jogos dariam 9, 3 elevado a 6 aí. É bem mais combinação. Não, mas você não precisa de todos os resultados, você precisa de um resultado. Mas enfim, o Tristão Garcia, Santos 100%, Infobola. Santos 100%, Mirassol 92%, Novo Horizonte 90%, inverteu. Ceará 67%, Sport 43%, Goiás 5%, Operário, Vila e América. Vila ainda tem chance. 1%. É igual a América. É isso. Não deve ter atualizado, não. Só o Tristão. Só quem fica acordado. Não, o F5 aqui, nem o FMG, nem chance de gol. Eles não atualizaram os jogos da terça, não. Tristão dorme, não. Tristão meteu aqui 36 jogos para todo mundo já. É isso, tá? Raio-X da Série B finalizado.